Boa tarde, a graça e a paz. Mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras. De todas as sextas-feiras do ano, não eventualmente, não apenas em lançamento, não apenas em momentos esporádicos, mas toda sexta-feira ao meio-dia, prontamente aqui com vocês, levando uma palavra vinda do trono de Deus. E o tema da live de hoje é a glória da segunda casa. Eu sei que quem está passando pela restauração do casamento, passando pela crise, passando pelo divórcio, passando pela separação, anseia, ou seja, sonha com uma casa transformada, sonha em viver a glória da segunda casa. E eu quero dizer para vocês que essa glória, ela é real. Eu vivo hoje em dia. Mas também quero dizer para vocês que não é fantasia da Disney, amém? Não é sobre contos de fada e coisas mirabolantes ou varinhas de condões ou felizes para sempre. A vida ela é constituída e construída todos os dias. Todos os dias a gente precisa matar o nosso eu. Todos os dias eu preciso decidir por seguir a Jesus. Todos os dias eu preciso decidir em fazer o certo. Isso é viver a glória da segunda casa. O desejo hoje, a vontade dessa live é trazer para você a esperança para viver essa segunda glória. Mas para que eu possa viver o novo, o velho precisa sair. Ninguém que está preso ao velho consegue viver o novo. Eu aprendi no meu deserto que todas as vezes que eu quero que o novo me alcance, eu preciso tirar algo antigo. Isso vale para nossa vida espiritual, isso vale para nossa vida emocional, ou seja, para os nossos sentimentos, isso vale para a vida física. Por exemplo, se você comprar uma blusa nova, tire outra do armário, que está mais antiga. Se você comprou um jogo de pratos novos, tire um jogo antigo do seu armário. Se ainda estiver em bom estado, você vai doar. Se não estiver mais em bom estado, descarte. O novo só vai entrar na nossa vida quando o velho partir. Talvez você esteja pensando, mas meu marido foi embora, então significa que eu tenho que trazer um marido novo? Sim, mas não da forma que você está achando que é esse marido novo. Eu orava para que o meu marido encontrasse uma nova esposa, que não fosse eu, obviamente, e que ele seguisse a vida a partir dali, como eu orava para ter um novo marido, que obviamente no primeiro momento eu não queria que fosse ele. Mas olha o que o Senhor faz. Os meus planos era não restabelecer minha aliança com Daniel outra vez, mas esses nunca foram os planos do Senhor. Os planos do Senhor eram: eu farei coisas novas. Eu tirarei vocês daquilo que ficou no passado e levarei para um novo lugar no futuro. Eis-me nós aqui nesse novo lugar, vivendo no presente aquilo que lá atrás era uma possibilidade de um futuro melhor. Se você quer viver a glória da segunda casa, comece esquadrinhando o teu coração, percebendo aonde o Espírito Santo precisa tratar, porque sim, todos nós precisamos mudar algo. Todos nós precisamos colocar no altar do Senhor alguns sentimentos, algumas ações que nós não conseguimos desapegar. Vamos para um exemplo disso na prática, no dia a dia, no vamos lá? O nosso orgulho. A gente sempre acredita que o mundo está nos devendo algo. A gente sempre deposita sobre outras pessoas a responsabilidade de fazer dar certo ou não na nossa vida. Eu estou nessa situação porque o meu marido hoje vive o adultério. Eu estou nessa situação porque hoje a minha esposa disse que não quer mais. Eu estou nessa situação por conta disso, por conta daquilo outro. E a gente nunca para pensar, ok, mas qual é a minha responsabilidade? Em todo casamento, marido e esposa são responsáveis de maneira igualitária para fazer aquilo dar certo. Mas e a tua parte? Você fez? Eu acreditava que eu tinha feito a minha parte. Eu acreditava que por ter cuidado do Daniel, eu tinha feito a minha parte. Por eu ter abrido mão da minha carreira, eu tinha feito a minha parte.
por eu ter ficado 1 ano ouvindo todos os dias que ele iria morrer e eu rejeitava aquela palavra todos os dias, 3 vezes ao dia, eu havia feito a minha parte. Porque eu achava que eu havia perdoado. Tinha não, viu, gente? Eu falava era da boca pra fora que eu tinha perdoado meu marido, mas não tinha não. Quando chegou na prática, no vamos ver se é verdade, eu trazia de volta todo o passado. E aí eu percebi que se eu não nascesse de novo em Cristo Jesus, eu não viveria a glória da segunda casa. Ainda mais cedo, alguém fez uma pergunta na caixinha que eu fiz ontem, dizendo assim: por que a cada 100, 2 casamentos são restaurados? A promessa é para todo mundo, mas vivê-la não. Nos levar até a porta de Canaã, Deus vai conduzir todos nós pelo deserto até Canaã. Entrar na terra, usufruir a terra e vencer os gigantes dessa terra, não. Isso só vai acontecer para quem perseverar e crer até o final. Mas para que isso realmente aconteça na minha vida, eu preciso tirar o velho. Se eu quero viver a glória da segunda casa, o velho precisa ir embora. E o velho não é o teu cônjuge, mas você. Talvez isso tenha dado opa, mas eu preciso ir embora? Eu precisei ir embora. Não na maneira literal que você possa estar imaginando agora, mas na maneira espiritual. Eu precisava nascer de novo em Cristo Jesus. Eu era uma mulher extremamente orgulhosa, extremamente soberba, extremamente intransigente, extremamente mandona. Ou as coisas aconteciam do jeito que eu queria, ou também eu não queria mais. Eu não deixava o meu marido ser o marido. Homens só vão cuidar de mulheres que se permitem ser cuidadas. Quando eu ouvia essa frase, eu achava ela um absurdo, uma afronta. Mas hoje eu entendo que eu não permitia o meu marido cuidar de mim. Porque ou ele fazia tudo do meu jeito, no meu tempo, ou eu não aceitava mais. Eu ia lá e fazia, pronto, acabou e resolvia. Mas todas as vezes que eu ia lá, fazia, acontecia, pronto, acabou e resolvia, eu me sentia angustiada e magoada. Porque eu dizia assim, esse homem não toma iniciativa pra nada. Eu sou o homem da relação. Vocês sabem quantas vezes eu botei pra fora essa frase, eu sou o homem da relação? Gente, eu perdi as contas. Mas por que eu era o homem da relação? Eu não deixava o meu marido ser. Eu lembro também que eu dizia assim, mas se eu não trabalhar, se eu não trouxer a provisão financeira para minha casa, nós vamos passar fome. Quer que os meus filhos sofram? Você tá doido? Quando o Senhor me tirou de tudo e me colocou dentro de casa, eu não passei fome. De um jeito diferente do meu, num ritmo diferente do meu, numa forma diferente da minha, o meu marido deu conta. O problema é que eu queria que ele fizesse do meu jeito, da minha forma. Se mudasse isso, eu não queria mais. Porque eu achava que o meu jeito, a minha forma, eram os únicos jeitos e as únicas formas daquilo ser feito. E aí o Senhor me mostrou no meu deserto que não era o meu jeito, não era a minha forma. Os meus filhos não passariam fome. Eu não estou dizendo para você que não houveram momentos difíceis, houveram. Mas em nenhum momento o Senhor nos desamparou. O que eu quero dizer para você nessa tarde, coloque para fora tudo que é velho dentro de você. Coloque para fora tudo que está velho dentro da tua casa. Tudo que tiver rasgado, puído, quebrado, amassado, tira. Troca. Transforma. Somos vasos na mão do oleiro e eu preciso me deixar ser moldado. Para que eu e você venhamos viver a glória da segunda casa em todas as esferas da nossa vida, mas especificamente sobre a nossa família. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso pegar o meu eu e quebrar. Eu preciso entender que o jeito do outro, mesmo não sendo o meu jeito, também é capaz de realizar aquilo que eu acho que não é possível.
Eu achava que a forma de botar dinheiro dentro da casa era só da minha maneira. Eu achava que a forma de administrar os recursos da casa era só da minha maneira. Eu achava que tudo que eu queria, o Daniel tinha que fazer exatamente no momento que eu queria, porque senão não seria mais necessário. Eu precisei nascer de novo. Hoje eu te convido a essa reflexão. Eu quero ler com vocês o versículo de Ageu 2, aonde vai falar sobre a glória da segunda casa, e a palavra vai dizer assim: a glória deste novo templo será muito mais do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor não quer só mudar a tua vida, Ele não quer só mudar a tua história, Ele não quer só te dar uma glória ainda maior do que a primeira, Ele quer também te dar a paz. A forma como eu vivia, eu tinha tudo menos paz. Eu estava sempre insatisfeita, respondendo a uma pergunta que me foi feita na caixinha, e eu respondi assim: vou responder na live do meio-dia. A pessoa me perguntou como era o meu temperamento antes da restauração. Eu acho que ela queria saber se eu era uma pessoa abominável. Eu não chegava a ser abominável, ok? Mas eu era alguém muito difícil. Conviver comigo era muito difícil, porque eu estabelecia regras inquebráveis para mim. Ou era daquele jeito, ou não era de jeito algum. Eu lembro que a minha mãe dizia assim pro Daniel: rapaz, isso daí é a cópia do pai dela. O pai dela, quando mete algo na cabeça, ninguém desfaz o pensamento dele. Ela consegue ser pior do que o pai. E eu me orgulhava disso, de ser intransigente, de dizer: não, minha opinião, minhas regras, eu não mudo, eu não vou mudar, como se isso fosse algo bom. Não é. Sabe o que funciona no casamento? Acordos que precisam ser revisados de tempo em tempo, acordos que precisam ser reestabelecidos de tempo em tempo. Mas eu não aceitava fazer novos acordos, ou era da minha forma, ou era de forma alguma. E isso não é saudável para nenhum tipo de aliança. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Mas da mesma proporção que eu era intransigente, orgulhosa, não aceitava quebrar acordos, rígida, ou era do meu jeito, ou era da minha hora, ou era como eu queria, ou eu não queria mais e depois me ressentia, havia também em mim coisas boas. Porque sim, nenhum de nós é formado somente do que é ruim, nós somos formados também daquilo que é bom. E dentro das minhas qualidades, talvez essa foi o motivo inicial que fez com que o Daniel dissesse: essa mulher é difícil, mas ela é uma mulher que vale a pena. Havia em mim uma determinação em cuidar e fazer dar certo. Eu nunca quebrei os meus votos com o Daniel. Eu nunca traí o meu marido enquanto nós vivíamos sobre o mesmo teto. Hoje eu entendo que quando eu comecei a me relacionar com outra pessoa após a nossa separação de corpos, ali eu cometi adultério. Mas enquanto nós vivíamos sobre o mesmo teto, eu nunca nem olhei para o lado, gente. O Daniel era o meu marido e era isso que era estabelecido dentro de mim. Eu havia feito um voto com ele de lealdade e de fidelidade, e eu cumpriria aquele voto. Outro voto que eu mantive foi estar com ele na saúde e na doença. Eu estive com ele nos piores momentos que ele passou, como ele também me ajudou em momentos muito difíceis, como a perda dos nossos filhos. Para quem não sabe, eu e o Daniel, antes da Karime, perdemos uma gestação gemelar às 21 semanas e meia. E o Daniel esteve do meu lado por todo aquele processo doloroso de curetagem, de guardar o enxoval que já estava sendo comprado das crianças e tudo mais. Então eu sempre mantive, nos momentos em que a provisão financeira vinda da parte do Daniel chegou a zero, eu não larguei a mão dele. Há uma qualidade em mim que se chama lealdade. Se eu disser pra você que eu vou segurar a tua mão, eu não vou largar. A não ser que você diga pra mim: olha, larga que eu não quero mais.
eu vou sempre respeitar a tua decisão. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou com você até o último instante. Eu vou comprar a tua briga como se fosse minha até o último instante. Mas em contrapartida dessa lealdade, havia em mim uma intransigência. Eu era alguém muito difícil de se relacionar no dia a dia. Intransigente, impaciente, colérica, no extremo desnecessário. Quando meu marido me ligava, e eu estava sempre ocupada, porque eu estava sempre ocupada para minha família, essa que é a verdade. A minha família estava, sabe Deus em que lugar na minha escala de prioridades. Eu achava que trabalhar era honrar a minha vida, era honrar a minha família. Não deixa de ser, mas eu fazia isso de maneira excessiva. Eu não equilibrava as coisas. Então isso, no lugar de ser algo bom, virou algo nocivo. E quando meu marido me ligava para falar comigo no meio do expediente, eu sempre dizia assim, fala. Eu não dizia nem alô, gente. Eu já atendia a ligação dizendo assim, fala que eu tô com pressa, tô ocupada, eu não posso demorar. Fala rápido. Quem gosta de ser tratado assim todos os dias? Quem gosta de ser colocado em segundo plano eternamente? Ou então ele mandava uma mensagem para mim e dizia assim, você pode me ligar ou eu posso te ligar? Eu preciso resolver algo contigo. Eu dizia assim, agora não dá, quando eu puder eu ligo. O dia transcorria e eu não lembrava. E às vezes era algo realmente muito urgente e ele de novo mandava, Dani, eu realmente preciso falar com você, me dá um minutinho porque eu preciso te ligar. E aí eu só escrevia, tá, liga. E quando meu marido ligava, eu já o recepcionava dessa forma, totalmente grosseira e indelicada. Eu não era alguém fácil de conviver. Quando algo acontecia dentro da nossa casa, eu dizia assim, mas quem come do meu pirão apanha do meu cinturão. Quem põe mais dinheiro aqui dentro sou eu, o dinheiro é meu, então vai ser feito do jeito que eu quero. Não havia um nós, havia o meu trabalho, a minha carreira, o meu dinheiro que paga as contas, o meu dinheiro que nos leva para passear, o meu dinheiro que paga a natação, o balé, o karatê, o judô, a escola, o inglês, é o meu dinheiro. Eu não entendia que era nosso. E tudo que dava errado eu dizia, é a tua culpa, porque eu nunca erro. Eu não admitia as minhas falhas. Nessa tarde eu quero dizer para você, se você quer viver a glória da segunda casa, você precisa deixar de lado tudo aquilo que não é bom. Você precisa deixar de lado, colocar para trás, esquecer velhos comportamentos, velhas ações, velhas falas, velhos sentimentos. Precisa ser colocado de lado, porque a glória da segunda casa só virá sobre aqueles que nascerem de novo em Cristo Jesus. Não é um processo fácil, mas é um processo que precisa ser contínuo. Ainda hoje eu preciso matar a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas emoções todos os dias. Para quê? Para que eu continue vivendo a glória dessa segunda casa. Não há outra forma disso acontecer. A gente está sempre querendo a mudança do outro, a mudança do outro, a mudança do outro, mas não olhamos para nós mesmos, não olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, para os nossos pensamentos, para as nossas ações. A gente está sempre com a língua afiada para dar uma indireta para alguém, sim ou não? Bora ver quem se entrega aí. Você não precisa responder para mim, amém? Isso daí é você e Deus. Quantas vezes você não quis abrir mão de estar certo, porque não era justo? Eu vivia o senso de justiça. Eu achava que tudo que havia acontecido era só responsabilidade do Daniel e não enxergava que eu era tão responsável quanto ele. De uma maneira igualitária, cada um de nós tem 100% de responsabilidade. Ou você dá os teus 100% para fazer isso acontecer, para fazer que isso dê certo, ou você dá os seus 100% de equívoco.
Ainda hoje eu preciso vigiar o meu temperamento. Gente, já deu para perceber que eu sou colérica, né? Então eu preciso submeter esse temperamento colérico todos os dias à presença do Espírito Santo. Da mesma forma que o Daniel tem um temperamento sanguíneo e ele também precisa submeter todos os dias. Não é sobre o que o outro tá fazendo enquanto eu pensar, mas e o outro? Eu não viverei a glória da segunda casa. Deus está esperando que um se levante, porque é através desse que vai se levantar, o outro é alcançado. Gente, eu não tinha mais jeito. Sabe alguém que não tinha mais jeito? Esse alguém era eu. Eu não aceitava qualquer tipo de submissão a ninguém. A ninguém. Nem mesmo a Deus. Eu tentava barganhar com Deus até a minha submissão para com Ele. Não fique pensando, mas se o outro não fizer, faça você. A mudança que você quer no outro, ela começa em você. A transformação que você quer ver na vida do outro, começa em você. O arrependimento que você quer que o outro viva, começa em você. Eu precisei entender isso para que eu tivesse felicidade outra vez. Mesmo voltando para casa, mesmo sabendo que era propósito de Deus, mesmo eu sabendo que eu estava ali no lugar de obediência, eu não queria me submeter. E enquanto eu não me submetia, eu não vivia a glória da segunda casa. Eu preciso vigiar cada passo meu. Ontem a Aline disse, o meu maior medo é de falhar outra vez. Então todos os dias eu me revisto da presença do Espírito Santo para que eu possa não sucumbir. Se eu não fizer isso, eu não vivo a glória da segunda casa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, não, mas aconteceu só isso. E aí eu respondi para ela, não diga que aconteceu só isso. Que você olhasse a situação e dissesse, Senhor, muito obrigado, porque é exatamente isso que a minha família viverá. E ela disse assim, mas o que foi que a minha família viveu? Eu disse, o momento que você teve, mesmo estando separada do teu marido, junto com os filhos que vocês tiveram, esse momento é o momento que você tinha que olhar e dizer assim, Senhor, isso daí é a nossa família. Não ache que momentos de dia a dia, aparentemente triviais, é só isso. São momentos de dia a dia que transformam a nossa vida e transformam a nossa história. Por que todos os dias, de uma maneira obrigatória, sim, eu me obrigo? Porque querer, a gente não quer fazer nada. Eu me obrigo a dar o meu melhor dentro da minha casa. Quando eu tinha uma carreira externa do meu lar, eu não me obrigava a ser a melhor. Então por que na minha casa eu vou ser displicente? Então todos os dias eu arrumo a mesa. Todos os dias, enquanto eu preparo o alimento, eu oro sobre aquele alimento. Eu consagro aquele alimento, eu digo que será bênção na minha vida, será bênção na vida dos meus. Quando eu vou arrumando cada item da minha mesa, eu vou dizendo, Senhor, isso é para honra e glória a Ti, porque o convidado principal nesse almoço é a Tua presença. Moisés disse que não sairia do Egito se a presença do Senhor não fosse com ele. Isso deve ser uma verdade absoluta nas nossas vidas. Não faremos nada se a presença do Senhor não nos acompanhar. O problema é que a gente coloca a culpa do insucesso em Deus quando estamos caminhando sem Ele. O insucesso é nosso. Quando alguém diz a cada 100, 2 restauram, é o mesmo que aconteceu com 12 tribos. Deus sustentou as 12 tribos 40 anos no deserto, sem que nada lhe faltasse. Todos chegaram à porta de Canaã, cada um enviou um enviado, um príncipe, para espiar a terra, mas somente 2 tribos entraram. 12, uma geração inteira morreu às portas da promessa. Não é raro a restauração, raro são as pessoas que creem até o final, raro são as pessoas que se submetem à autoridade de Deus, raras são as pessoas que dizem, eu não vou desistir, irei percorrer até o fim. Paulo, já próximo à sua morte, diz, combati o bom combate. Você poderá dizer que tem combatido o bom combate? Combater o bom combate
não é só quando tudo parece caminhar para o sentido da promessa. Combater o bom combate é continuar combatendo quando as circunstâncias parecem estar a quilômetros de distância da tua promessa. Para que eu viva a glória da segunda casa, eu preciso abrir mão do meu eu. Para que eu possa viver a glória da segunda casa, eu não posso viver conforme o padrão do mundo. Gente, quando as pessoas ouvem que eu e o Daniel separamos, voltamos e separamos de divórcio mesmo, sentença, certidão, uma parte que a gente esperaria que iria se alegrar por ver mais uma família sendo reconstituída, é justamente a parte que diz: Deus que me livre. Eu já saí do inferno e para lá eu não volto. Deus que me livre viver um tormento desse. Deus que me livre voltar para o passado. Eu não voltei para o passado, porque hoje eu vivo a glória da segunda casa. Viver a glória da segunda casa é constituir um futuro diferente do que ficou para trás. Quando a Bíblia vai dizer em Ageu 2 que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, é dizendo que o que ficou para trás ficou e tudo se fez novo. Isso é viver a glória da segunda casa. O Senhor fez um novo Daniel, o Senhor fez uma nova Daniela, e juntos, como num cordão de 3 dobras com o Senhor, uma nova casa ressurgiu. Mas quando você diz para o mundo que você quer restaurar e resgatar os teus, você é apedrejado. Quantos de vocês, assim como eu, ouvem críticas quase todos os dias pelo simples fato de declarar: eu continuo lutando pela minha família? Quantos de vocês já ouviram de pessoas bem próximas, pessoas que você conhece, pessoas que você confia, pessoas do teu dia a dia, ou até pessoas que você não vê há tempo, mas você tem afeição, e elas dizem pra você: tá doida? Vai ser feliz. Mas o que é felicidade em relação com um padrão do mundo? O que é ser feliz conforme o padrão do mundo? Ser feliz conforme o padrão do mundo é viver essa geração tão libertária, tão libertária, tão libertária, mas tão suicida. Pessoas que todos os dias declaram que estão passando pela depressão, pela ansiedade, pelo tormento, que não tem paz no seu coração, mas ainda assim estão declarando: eu sou livre. Livre do quê? Do quê? Pessoas que emendam um relacionamento no outro relacionamento, no outro relacionamento, buscando uma felicidade em pessoas, em seres humanos que nós só vamos encontrar quando somos resgatados por Deus. A felicidade, ela não acontece porque alguém me faz feliz. A felicidade acontece porque a presença do Espírito Santo está dentro de mim. A glória da segunda casa, ela vai acontecer na tua vida. Ela é uma certeza. Mas essa certeza, ela só acontece quando eu persisto e resisto até o fim. Deus é Deus de provisão, Ele não é Deus de engano. Deus é Deus de milagre, não de morte. Deus é Deus de transformação e de rendição. E é sobre isso e para isso que nós vivemos aqui. Eu nunca vou dizer para vocês que vai ser a Disney. Eu nunca vou dizer para vocês que é fácil. Mas eu digo para vocês todos os dias: é real, é possível. Não é um imaginário onde a cada 100, 2 vai viver. Não, todos nós podemos viver a glória da segunda casa. Isso não significa a ausência do problema. O problema, ele vai existir. Mas quando eu vivo a paz que excede o meu entendimento humano na glória da segunda casa, o teto pode estar caindo sobre a minha cabeça, mas eu permaneço de pé. Se você quer algo grande de Deus, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer ser um testemunho vivo
daquilo que só Deus pode fazer na tua vida. Você precisa também ser alguém extraordinário na presença dele. O quão tem sido extraordinário o teu relacionamento com ele, ou tem sido aquela coisa meia boca, mais ou menos, de qualquer forma, e vida que segue, porque aí Deus faz e olha isso. Deus quer pessoas comprometidas com o propósito. Deus quer pessoas que digam assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu não abro mão dessa promessa. Deus quer pessoas que se levantem e digam: eu vou resistir. A palavra vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Deus está esperando de mim e de você resistência. Deus vai me levar e te levar ao nada. Porque só quem chegou no nada sabe o valor que é chegar ao lugar da promessa. Porque vai lembrar de cada passo, de cada processo, de cada coisa que transcorreu até ali. E vai ter um coração grato, porque justamente soube caminhar dentro desse propósito. Não vai ser contos de fadas, mas vai ser felicidade real e não imaginária. Hoje, quando eu vejo o Daniel tendo tanto cuidado comigo, eu esqueci de dizer, além de eu ser orgulhosa, intransigente, cabeça dura, coração fechado, rancorosa, eu era mimada. Hoje eu continuo mimada, mas mimada de uma maneira totalmente diferente. Hoje eu sou mimada pelo meu marido. Meu marido me mima tanto que até o meu pai, que foi a pessoa que mais me mimou nessa terra, um dia disse pra ele: rapaz, tu mima demais a minha filha. E glória a Deus por isso. Se o meu marido não tiver que sair muito cedo pra trabalhar, quando eu acordo, meu café tá pronto, porque ele acorda antes de mim. Mesmo que ele saiba que eu não gosto de tomar café, mas ele quer me dar. E eu aceito, eu tomo. Antigamente eu faria uma grosseria, eu dizer: pra que faz o café? Sabe que eu não tomo, desperdício. Hoje eu simplesmente olho, dou um sorriso e agradeço. Ai, obrigada, eu tava com muita fome e eu não sinto fome na hora que eu acordo. Meu marido é aquele que quando ele passa na rua e vê algo que parece comigo, ele chega todo feliz pra me dizer: olha, lembrei de você e trouxe pra casa. Meu marido é aquele que de noite, eu já tô velha, tá, gente? Tô com 43, eu já sinto muito frio nos pés. E de noite ele diz assim: deixa eu pegar as meias e te calçar, porque eu sei que você vai sentir frio, morando no Nordeste. Entende? Meu marido é aquele que chega em casa e, sendo bem honesta, pro Daniel, se tiver a panela na mesa, um prato e um garfo, ele come. Mas todos os dias, quando ele chega com o nosso filho da escola e ele vindo do trabalho para almoçar e ele vê a mesa arrumada, ele olha e diz assim: obrigado. Ele sabe que aquilo dali foi um gesto de honra meu com ele, mesmo que para ele talvez não tenha tanta importância assim. Isso é viver a glória da segunda casa. É ele dizer pra mim todos os dias que eu sou a mulher mais linda da face da terra. Não interessa se eu não sou, nos olhos dele eu sou. Nos olhos do meu marido eu sou a mulher mais linda da face da terra, a mais linda, a mais interessante, a mais inteligente, a mais gostosa, a mais tudo. Eu vivo a glória da segunda casa. Mas para que eu vivesse o novo de Deus, eu precisei colocar para fora tudo aquilo que não edificava a minha vida. Eu precisei tirar sentimentos ruins, comportamentos ruins, decisões ruins, falhas, deixar para trás sem ficar perguntando: mas ele não vai fazer a parte dele? Porque eu era assim. Gente, eu sou a irmã mais nova, ok? E o irmão mais novo, ele é sempre questionador. Normalmente o irmão mais velho é aquele que diz: tá bom, tá tudo bem, bora. É mais paciente com o mais novo. O mais novo não, ele quer tudo pra na hora, ele quer tudo pra agora, ele quer tudo do jeito dele. Então eu cresci com uma irmã mais nova, aonde eu dizia assim: um chocolate pra ele, um pra mim. Por que ele vai ganhar 2? Não, só porque ele é mais velho? Não, um pra mim, um pra ele.
muito igualitária, tudo tinha que ser igual. Se você tem um biscoito, eu tenho que ter um biscoito, porque senão não é justo. Extremamente justiceira, é isso que eu quero dizer pra você. E hoje eu não me preocupo com a justiça, porque eu sei que a justiça maior vem do meu Senhor. Sejamos pessoas que edificam outras pessoas, e principalmente pessoas que edificam outras pessoas dentro da sua casa. A maior revolução que Deus quer fazer é dentro da nossa casa e depois através da nossa casa. Faça a revolução dentro do teu lar. Seja você a mudança que você tanto almeja, mesmo que a outra parte nesse primeiro momento não consiga perceber ou mesmo retribuir. Faça, porque você tomou a decisão de nascer de novo em Cristo Jesus todos os dias, amém? Que essa palavra de Ageu 2 possa ter tocado no teu coração e que você saiba que alguém tão difícil quanto eu pôde ser transformado. Talvez você olhe para o teu marido. Normalmente os homens são mais dados ao orgulho, mas eu nunca conheci alguém tão orgulhoso quanto eu, alguém tão insensível quanto eu, alguém tão intransigente quanto eu. Se hoje eu estou dizendo para você que a solução significa que para o teu marido ou para tua esposa há também. Nada, absolutamente nada é impossível ao que crê. Toma posse disso nessa tarde. Tenha uma boa tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Semana que vem abrimos inscrição para a 7ª edição do Projeto Dons, aonde nós vamos falar sobre batalha espiritual, armas de guerra, ou seja, armas de ataque, para que a gente venha vencer o nosso adversário nas regiões celestiais, amém? Gente, boa tarde, fiquem com Deus e até semana que vem, e durante a semana eu apareço por aqui também. Beijo, fiquem com Deus!